Olá pessoal, boa tarde, paz do Senhor para todos. Desde já sejam muito bem-vindos ao canal Expondo as Escrituras. No vídeo de hoje a gente vai estar falando sobre, na verdade, começar, uma série de reflexões diárias. Um desejo que estava aí no meu coração de começar. E o livro escolhido foi o livro de Provérbios, que contém algumas lições muito importantes para a gente. Hoje a gente vai estar conhecendo um pouquinho do livro. Não vou me ater a muitos detalhes para não ficar muito grande. É mais sendo objetivo e claro mesmo, já que o livro, ele nos proporciona ser direto e principalmente contendo essas lições para que nós venhamos ser diferentes em todas as nossas atitudes. Então vamos lá para o vídeo. Então, talvez vocês já tenham percebido que eu sempre procuro focar um pouco, principalmente na parte prática da coisa, E é óbvio que por estar focando nessa parte prática, não significa que eu não erre, não significa que eu sou perfeito, não é nada disso. A gente sempre foca naquilo que realmente a gente tem por objetivo. É a melhora de vida no sentido de que nós temos um Deus e nós devemos procurar agradar esse Deus. E falando nessa parte de introdutória, a gente vai começar falando sobre Provérbios, porque ele contém muitas dessas lições que pra gente é importante. Porque ali tem conselhos, principalmente na nossa vida prática, com relação à moral, com relação ao seu nome, com relação à sua conduta, ao tratamento com o próximo e principalmente o temor a Deus. Lembrando que nessa parte inicial, o livro de Provérbios, os estudiosos, eles acreditam, e a própria Bíblia ela confirma, que foi o próprio Salomão que escreveu. E ele, com o decorrer do livro, alguns outros autores, principalmente a sua mãe também, deixou alguns conselhos escritos, as palavras de Agur, dentre outros detalhes que são importantes também. Mas logo na parte inicial, inclusive quando eu estiver fazendo a leitura, eu vou até estar passando o texto para vocês acompanharem também. Logo na parte inicial de Provérbios, ele começa dizendo no versículo 1 que é Provérbios de Salomão, filho de Davi, rei de Israel. Outro ponto importante que faz com que nós venhamos remontar toda a história de Salomão, que nós sabemos que ele era filho de Davi. E eu tive um tempo atrás a oportunidade de pregar lá na igreja que eu congrego sobre Salomão e como ele teve posse do trono por intermédio do seu pai, e principalmente que já era até mesmo um projeto de Deus, e principalmente o desejo que Davi tinha de construir o templo, mas o próprio Deus havia dito que ele não iria construir e permitiu que ele fizesse a planta do templo, e ele entrega para o seu filho Salomão, e Salomão começa a ter todo o empenho de começar a construir aquela grande obra, extraordinária obra, e a gente sabe lá, segundo as Crônicas 7:14, por exemplo, na inauguração do templo, tal, toda aquela situação, aquele famoso texto que diz: olha, se o meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar e orar e buscar a minha face e converter dos seus maus caminhos. Então foi uma obra tão esplêndida que, sabe, era uma coisa maravilhosa da época. Mas antes de todas essas coisas, o texto que mais chama a atenção é quando Salomão ele ora e Deus responde a oração dele e ele fala: olha, o que você quiser, que você me pedir, pede que eu vou te dar. E o próprio Salomão ele diz: olha, eu preciso de sabedoria. O meu coração ele precisa de sabedoria para discernir entre o bem e o mal, justamente para governar o povo de maneira certa, de maneira correta, de maneira pura e de maneira simples. E quando eu comecei a fazer toda essa análise, e isso enquadra muito com a parte de Provérbios, no texto de 1 Reis, capítulo de número 10, no versículo 14 em diante, até o versículo 29, ele vai começar a falar sobre as riquezas de Salomão. O que a sabedoria fez com Salomão foi simplesmente, na verdade, a sabedoria que Deus deu a Salomão fez de Salomão
o homem mais rico da época. E é óbvio que, pelo fato de ter pedido sabedoria a Deus para governar o povo, logo os primeiros desafios iriam surgir. E houve aquela situação em que, durante a noite, uma mulher ela deitou em cima do seu filho e acabou sufocando. E durante a noite houve uma troca dos filhos, tal. O filho, a mãe que teve o filho morto, pegou o outro filho, o filho da outra e tal. Então teve toda aquela situação e Salomão ele julgou com sabedoria aquela causa e o filho ele retorna para a mãe verdadeira. Então logo os primeiros desafios de Salomão começaram a surgir. E tudo isso, como eu disse anteriormente, se enquadra no livro de Provérbios, porque logo nessa parte aqui que nós lemos, começam a descrever todos os atos dele. Principalmente dizendo sobre as construções, os investimentos que Salomão ele teve, principalmente na construção do templo com Hirão, que tinha um bom relacionamento com o Davi. Então Salomão tem uma relação diplomática com Hirão. Então Hirão era um grande homem, ele era um homem muito rico. E ele conseguiu muitas madeiras. Salomão conseguiu muitas madeiras lá da cidade de... Agora fugiu a memória o nome da cidade. Eu vou lembrar e vou colocar aqui embaixo para vocês na hora que eu estiver fazendo até a edição do vídeo. E ele conseguiu, né, todos esses investimentos para poder construir o templo. Ele conseguiu construir o templo e dentre muitas outras coisas ele mandou construir um grande trono para ele com 6 leões que eles falam, 3 de um lado, 3 de outro, de ouro, muitas coisas revestidas a ouro. Os investimentos que Salomão fez foi principalmente trazer animais exóticos como macacos, pavões. Então só imaginem como era o reino de Salomão. A rainha de Sabá, quando chega a visitá-lo, traz presentes para ele e diz para ele, olha, a sua sabedoria, principalmente as coisas que você tem, superam as que eu já ouvi. Mas só que, durante a sua trajetória, Salomão ele diz que entregou o seu coração a descobrir todos os prazeres da vida. E através das suas experiências, principalmente escritas nos livros de Eclesiastes e Provérbios, é onde a gente começa a entrar com as nossas reflexões diárias. De que Salomão ele começa a tratar de coisas que talvez para a gente não vai ter tanto significado, ou melhor, para as pessoas que simplesmente não querem ter uma vida correta, não querem obedecer a Deus principalmente, querem ter uma vida desregrada, querem ter uma vida que não agrada a Deus, e aonde a gente começa a entrar, principalmente através desses conselhos. Que Salomão, e nós vamos só se ater do versículo 1 ao 7, porque do 8 ao 19 já é um outro contexto. Ele começa dizendo logo nas partes iniciais que Salomão, filho de Davi, rei de Israel, e quais são os valores dos provérbios. Eu vou estar lendo e vou deixar passando na tela para vocês verem, que diz assim: estes provérbios nos ajudam a dar valor à sabedoria e aos bons conselhos e a entender os pensamentos mais profundos. Ele nos ensina a vivermos de maneira inteligente, a sermos corretos, justos e honestos. Logo de cara aqui, voltamos. Logo de cara ele diz que eles nos ensinam a vivermos de maneira inteligente, corretos, sermos corretos, justos e honestos. Então toda a experiência que Salomão ele teve, principalmente com a sua vida, em todos os prazeres que ele experimentou e todos os provérbios na qual ele deixou escrito, é para que sejamos inteligentes, honestos, corretos e justos. Toda a nossa maneira de ser e de viver. Mas vamos lá. Versículo 4. Podem também tornar sábia uma pessoa sem experiência e ensinar os moços a serem ajuizados. Estes provérbios, versículo 5, aumentam a sabedoria dos sábios e orientam os instruídos, fazendo que entendam o significado escondido dos provérbios
e dos ditados e compreendam os mistérios que os estudiosos procuram explicar. O versículo 7, que é a chave principal dessa primeira parte, já que o capítulo ele é dividido em 3 partes. O versículo 7 que diz: para ser sábio é preciso primeiro temer a Deus, o Senhor. Os tolos desprezam a sabedoria e não querem aprender. Olha só o conselho que Salomão ele dá. Para as pessoas que são ajuizadas, para as pessoas que não têm experiência, vocês precisam primeiro ser uma coisa: tementes a Deus. Para ser sábio é preciso primeiro temer a Deus. E qual é o significado de temer a Deus? Seria você sentir medo dele? Seria você olhar para ele como um Deus punitivo, como um Deus monstro, como um Deus que não te dá a liberdade de você ser feliz? Não é isso. Temer a Deus significa respeito. Temer a Deus significa respeitá-lo. Existe um livro do A.W. Pink, ele fala sobre os atributos de Deus. Eu estava dando até uma olhadinha na internet sobre esse livro, que inclusive eu até adquiri. Mas eu já tive a possibilidade de estar ouvindo algumas coisas, principalmente sobre os atributos de Deus. Ele é imutável, ele é um Deus de justiça, ele é um Deus de amor, ele é um Deus, sabe, supremo, não existe ninguém acima dele, ele é o Deus todo-poderoso e verdadeiro. Então, estando diante da presença de Deus e principalmente perante a sua santidade, e Salomão, quando ele começa a escrever todas essas coisas, eu acredito que o entendimento de Salomão era tão grande que ele talvez poderia prever coisas que aconteceriam principalmente na época em que nós estamos vivendo. De que, primeiro, as pessoas estão perdendo o temor a Deus. E, consequentemente, se o princípio da sabedoria é temer a Deus, logo, essas pessoas não têm sabedoria. Estão andando segundo o seu bel prazer. Porque se eu temo a Deus, ou seja, respeito a Ele, eu o adoro e procuro agradá-lo, consequentemente, terei sabedoria. Mas os estilos de vida que nós estamos querendo ter hoje, principalmente estando fora da palavra e principalmente andar segundo os desejos do nosso coração, e é por isso que Salomão ele fala da maneira de sermos honestos, justos, corretos, principalmente na nossa maneira de ser, é porque a nossa conduta, as nossas ações vai evidenciar o que somos. Se o que somos é tementes a Deus, consequentemente teremos sabedoria para discernir entre as coisas e entre o que é certo e o que é errado e procurar agradar a Deus. Mas, para que nós sejamos tementes a Deus, precisamos ter um coração aberto e puro, para que nós venhamos reconhecer que Ele é um Deus único, que Ele é um Deus poderoso, que Ele é um Deus verdadeiro, que Ele está acima de todas as coisas, o seu amor, a sua graça, a sua justiça, a sua imutabilidade. Ele não é um Deus parcial, Ele é alguém tão poderoso que na natureza, como Paulo fala, nas coisas criadas, nas coisas visíveis e invisíveis, Ele se mostra. O homem, ele é indesculpável. O homem, ele pode andar segundo o seu bel prazer. É tanto que Paulo vai falar, se eu não me engano, lá em Efésios, que o príncipe deste século age nas pessoas que andam em desobediência. A vocês, a nós, a eu, aos cristãos, às pessoas que vão ouvir esse vídeo, que vão ver este vídeo, temer a Deus significa respeitá-lo. E quando você o respeita e você o reconhece, certamente Deus ele nos concede sabedoria. E aí eu volto lá naquela parte do versículo 4, que ele diz que pode tornar uma pessoa sem experiência, tornar essa pessoa sábia, a tornar essas pessoas que não têm juízo,
Principalmente, ele nos ensina a vivermos de maneira inteligente, de maneira pura, a sermos corretos, justos e honestos. É o maior problema da nossa humanidade, principalmente entre os cristãos hoje. A falta de honestidade, a falta de andar de maneira correta, a falta de principalmente prezar pelo nome, é o que está contaminando os cristãos nos dias de hoje. É claro que ao descrever tudo isso, eu não estou dizendo, olha, eu só faço o que é correto. Não, eu peco porque eu sou um pecador. Mas eu sou alguém na qual Deus, por intermédio de Cristo, na sua infinita graça, me chamou, me resgatou e me concedeu o Espírito Santo para que eu viesse agradá-lo. E é como o próprio Paulo ele fala, eu sou um escravo de Cristo. Eu não tenho vontade própria. Eu só preciso cultivar em meu coração a vontade de agradar o meu Senhor e o meu Criador. E a maneira como eu ando, a maneira como eu converso, como eu dialogo, a maneira como eu venho expressar as minhas ações e as minhas atitudes, evidencia a obra do Espírito Santo em minha vida. Então, para o vídeo não ficar muito longo, temer a Deus. É preciso primeiro temer a Deus. O temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Reverencie. Adore como Ele é. Não queira andar segundo os seus próprios padrões, segundo a sua própria maneira de ser. Porque aqui tem conselhos de um homem que recebeu sabedoria de Deus. E ele diz, se vocês fizerem isso, vocês vão agradar a Deus. Então que todas essas palavras possam fazer morada em seu coração e que você que gostou desse vídeo possa curtir. Se inscreva no canal também para que esse canal cresça e alcance muitas pessoas. Porque o objetivo, é expor as Escrituras de maneira simples, correta e objetiva. Espero que vocês tenham gostado. Fiquem com Deus e fui!